Gino Ricardo, nosso presbítero, já começar a esquentar o tamborim, né? Vocês hoje estão... Então, eu faço a inicial, Carlos. Pode? Eu posso fazer a inicial, né? Pode. Você, no domingo, falou que era para mim fazer a inicial e você ia fazer a final, você trocou. Então, agora eu faço a inicial. Aí o Carlos faz a final, né? Pronto. Isso. Tá bom, combinado. O Carlos vai fechar hoje. Pode orar, Então, César. bom. Então, vamos orar. Soberano Deus, graças te damos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus por poder estar aqui, mesmo distante, mas de certa forma presente, pois nós estamos todos em espírito, pensando no Senhor, olhando para Ti, sempre procurando fazer com que nossos corações estejam perto um do outro de alguma forma, em espírito, em oração. Agradecemos, Senhor, por isso, por aqueles que aqui estão nessa live, né, com essa alegria toda, essa felicidade de estar junto um com o outro, isso é muito bom, né? Estarmos unidos, Senhor, num só Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que você tem por nós. Estamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, que possamos hoje, no dia de hoje, aprender mais do Senhor. E nos ajude, Senhor, a cada dia de nossas vidas, nos dedicarmos exclusivamente a viver para Ti, Senhor. Fazendo aquilo que agrada ao Senhor, viver de forma que o Senhor se alegre com as nossas condutas, com a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo. Pedimos, Senhor, pela saúde de todos os irmãos em Cristo Jesus que estão espalhados neste mundo, Senhor. Sabemos que tem muitos que estão passando por problemas de saúde, não só por causa da Covid, mas tem outras doenças que podem estar sendo afligindo o seu povo. Mas sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui de passagem. Então, se nós estamos aqui, a nossa morada não é aqui, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, enquanto estivermos aqui, que possamos servir ao Senhor. Estar sempre pronto, a tempo e fora de tempo, para o Teu Evangelho, a Tua palavra, que é uma palavra de salvação, Senhor. Esse mundo está necessitando, Senhor, disso. Obrigado por tudo, obrigado por cada um, obrigado por Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Nós estamos em Hebreus, capítulo 11. Na realidade, nós fizemos uma parte do 11 na última aula e ficamos de começar falando sobre Abraão a partir do versículo 8. Mas vamos ler primeiro do 1 ao 7, só para a gente pegar o embalo. Então, vou pedir você, Daisy, para ler do 1 ao 7. E depois vou pedir o Carlos para ler do 8. E pode ir até o 19. Vou pegar tudo sobre Abraão ali, Carlos, do 8 ao 19. Então, Daisy, Hebreus capítulo 11, do 1 ao 7. Ora, a fé é a certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus
o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Até 8. Até o 7, sim. Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, irmão. Já percebemos que está de casa nova. Tudo bem? Com muito trabalho, que eu demorei um pouco mais. Mas estamos, acho que você já sabe, estamos em Hebreus 11, agora Sim. O Carlos vai ler a partir do 8. Perfeito. Estou lendo aqui. Quando chamar, obedeceu e dirigiu-se a um lugar embora não co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade tem alicerce, é Deus. A divindade recebeu poder para gerar um filho, que considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, naquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. E morreram sem receber. Mas não está saindo, não. E assim falam. Posso continuar? Vou pedir outro para dar continuidade, Carlos. Seu som está falhando. Está falhando? Leia Wellington do 13 em diante. Pela Wellington do 13 ao 19. 13? Sim. Sim. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém. Obrigado. Então, a primeira coisa sobre Abraão, acho que a maioria conhece essa história lá no livro de Gênesis, que Deus chamou Abraão para ir para um outro lugar, e diz que ele foi, né, peregrinou lá, foi para esse lugar, obedecendo, mesmo não sabendo para onde iria. Às vezes eu penso sobre
o que eu e a Connie fizemos saindo dos Estados Unidos para vir morar no Brasil. Mas, no nosso caso, fizemos uma visita primeiro para conhecer. Tínhamos informações sobre como era aqui, né? Conhecíamos pessoas que já moravam aqui. Então, era uma coisa bem mais fácil. Também tínhamos os recursos para nossa moradia. E até tinha pessoas que nos receberam, o irmão que nos ajudou a alugar o primeiro apartamento e muitas outras coisas mais. Mas Abraão, ele saiu, foi para um lugar desconhecido, né? Foi só realmente com a fé. E fé significa confiar em Deus, né? Deus disse para ir, então ele foi. Então essa é a fé que eu e você precisamos ter no nosso dia a dia, na nossa vida em Cristo. Não sabemos sempre o que vem pela frente, mas sabemos quem está ao nosso lado, né? E quem está nos guiando, nos ajudando todos os dias. Outra coisa aqui, olha o contraste aí no versículo 9 e 10, que o povo de Abraão, e até hoje o povo lá naquela região, muitos vivem indo para um local para outro, tem as tendas, as barracas, né, que montam e desmontam e vão para outro lugar, e faz o contraste com aquela moradia e o quê? No versículo 10. Abraão saiu, foi, pensando em quê? Esperava numa cidade que tinha alicerce, mas com que o arquiteto aí que tinha construído, no caso, é Deus, né? Falar em alicerce, o César entende de alicerce, né, César? Fez um alicerce ano passado. Interessante que, falando aí de Abraão, nesse caso, a cidade de Ur, né, era uma cidade próspera, né? Então, imagine os amigos dele falando, que isso, Abraão, você é doido? Para onde você vai? Você não sabe nem o que tem lá. Né? Vai deixar isso tudo aqui? Como Então, ele foi pensando em Deus. Agora, a próxima etapa, ali no versículo 11, diz, pela fé, Abraão e Sara receberam a promessa de ter um filho. E ela já velha, e que ele é um homem, já diz no versículo 12, sem vitalidade, que teria quantos descendentes? Olha a comparação ali no versículo 12. Tem duas comparações, né? Como a areia do mar, né? E como as estrelas do céu. Uma estrela do céu e a areia do mar. Seria incontável, né? Exatamente. Então, novamente, essa é a fé, de acreditar que Deus pode fazer uma coisa que parece impossível. Que até parecia ser difícil ter um filho. E uma nação? Seria o pai de uma grande nação. Pois é. Então, olha de novo o versículo do 13 ao 16, que me fascina já há muitos anos. Eu vou tentar fechar a boca e pedir para vocês falarem o que vocês reparam mais, o que chama mais sua atenção nessa parte aqui do 13 ao 16. Que aqui ele está fazendo um pequeno resumo, que ele fala todos, não só Abraão, mas também Noé, também Abel e os outros. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Minha esposa aqui diz que é muito lindo. Alguém concorda? Sim. Sim, a Daisy concorda. Fala, Daisy, por que é muito lindo? É que ele está falando da cidade celestial e a vida eterna, né? Certamente. É que muitos foram também acompanhar ele, até morreram antes de chegar lá no lugar, né? Nesse caso de Abraão, acho que não, ele levou um grupo pequeno. Mas está dizendo que foi buscando uma pátria, né? E a parte que eu gosto é a parte onde diz, no 15, né? Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Que acho que muitas vezes é mais fácil pensar em voltar, né? Pensar em jogar a toalha, pensar em desistir, pensar que não vou conseguir, mas tomar mais aquele passo mais à frente é só com a nossa fé no Senhor e olhando para frente, não é? E no fim... Larry, Sim. irmão, eu acho que também isso aqui se ajusta à nossa vida também, né? Porque nós, se olhamos para trás, temos oportunidades também de voltar para trás. Sim. E nós estamos buscando uma pátria celestial, né? Quanto vamos morrer sem ver essa pátria celestial? Mas depois vem a recompensa, né? Sim. Eu acho que também isso é parte da vida do cristão hoje também. Com certeza. Não, essa é a parte principal, né, Wellington? Aqui tem o exemplo de Abraão fazendo uma viagem com a tenda e chegando na Terra Prometida. Mas essa carta que está aqui, o autor escreveu a carta para os irmãos no primeiro século que estavam passando por dificuldades. E as lutas que eles enfrentavam no seu dia a dia na vida cristã. E aí também se aplica a 2021 e na vida da gente. Com certeza, essa é a parte principal, né? Não é só a história de Abraão. Muito obrigado. Mábio quer falar sobre a pátria celestial? Não tem nem o que falar, né? Fico de boca aberta o tempo todo aqui. É verdade. O que eu gosto também é no finalzinho aqui do 16, que quando nós agimos assim, eles agiram assim, como é que Deus fica? Fico orgulhoso. Diz, Feliz. Diz Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele fica muito feliz ter filhos assim, filhos que acreditam naquilo que ele fala, que até é o que qualquer pai, qualquer mãe deseja, né? Que o filho acredite no pai e faz porque o pai diz que é bom, ele vai e quase sempre vai dar certo seguindo a palavra da gente. Embora nós somos falhos, mas nosso Pai Celestial nunca falha. Então, sempre é bom seguir os conselhos de nosso Pai. Muito bem. Aí, então, uma coisa quase que não combina é o que Deus fez com Abraão, nessa parte aqui, o 17, 18 e 19,
com Isaac, né? Que vem a promessa de que Abraão será pai de uma grande nação. Então, em primeiro lugar, para esse filho nascer, demorou décadas, né? Não demorou nem meses, nem anos, demorou décadas para Abraão finalmente ganhar esse filho. E esse filho penso eu aqui, um adolescente, e veio o pedido, né, para sacrificar esse seu único filho. Esperou tanto para ter esse filho, e esse filho é aquele que será o início dessa promessa de Deus, de ter aquela grande nação, e Deus pede para sacrificar o filho. E como é que qualquer um ficaria nessa situação? Muito sofrimento. Difícil Nem de me ver. imagino, Léo. Nem me imagino. Eu já dei essa aula muitas vezes, é difícil eu conhecer uma pessoa que diz, eu faria a mesma coisa. Seria fácil eu matar meu filho. Todo mundo fala ao contrário, né? Matar meu filho? Negativo. Loucura. Mas Contrário, Temos isso. você dá a vida por ele. O senhor não quer que eu vá no lugar dele, não? Pode ser assim, né, Ricardo? Eu vou e o filho fica. Mas olha o versículo 19, que pelo menos o autor da carta enxerga assim, né? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, ele recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quer dizer, Isaac não chegou a morrer, mas quase morreu. E, então, ressuscitou naquela hora. Eu gostaria de ler uma coisa aqui desse comentário que eu achei... Gostei muito falando sobre essa parte, acho que é a parte mais forte dessa história de Abraão. Diz assim: a pressão sobre a fé possuída por Abraão foi severa. Ela já tinha triunfado sobre a esterilidade de Sara, a impotência física do próprio Abraão. Ela já tinha suportado aos longos anos de espera até que chegou a hora de Deus dar-lhes o filho. Abraão foi então chamado para oferecer esse filho, de quem se havia dito, em Isaque será chamada a sua descendência. A tarefa era duplamente difícil. Não era só este filho muito amado, mas nele estavam concentradas todas as esperanças e promessas que o próprio Deus tinha feito. Como seria possível que Deus tivesse feito a promessa e depois cortasse pela raiz o único broto mediante o qual ela seria levada a termo? Como a promessa e o mandamento poderiam situar-se lado ao lado? A superioridade da fé possuída por Abraão está em que ele deixou tudo a cargo de Deus. O problema era de Deus, ele tinha prometido, tinha ordenado. Então, Abraão obedeceria, porque considerou ou raciocinou que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dentre os mortos. Que ordem inesperada foi aquela? Todavia, Abraão levou a cabo o seu pensamento. Muito interessante. Maravilhosa a fé de Abraão. Mas alguma coisa sobre a fé de Abraão, nessa parte? Nos motiva a fazer a mesma coisa, né? Confiar 100% nele e deixar as preocupações, as aflições, tudo nas mãos de Deus, que ele sabe o melhor para nós, né? Ele cuida de nós. Muito bom. Então, vamos ler mais. Márcia, você pode ler
Lê do 20 ao... 22. Deixa eu ver onde você pode parar. Até o 28. Do 20 ao 28. Sim. Leamos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé... Tá bom. Depois vamos ver mais. Então, gostaria de focar aqui em Moisés. Até quando eu falo focar em Moisés, no versículo 23, diz pela fé Moisés, mas não é bem Moisés ali no 23. De quem é a fé no versículo 23? Dos pais. Os pais, né? O pai e a mãe. O que eles fizeram com Moisés? Esconderam ele no rio. Esconderam ele para ele não ser morto. Botaram num cesto e confiaram, né? No destino do filho, né? E aqui diz, não temendo o decreto do rei. Que o rei havia falado. Mas eles não ligaram para o decreto do rei. Foram em frente pela fé. Agora, chegando no 24 em diante, Moisés já adulto. O que Moisés fez pela fé? Aqui, Wellington, se tem uma parte que se aplica à vida da gente, acho que essa parte é muito fácil de se aplicar a nossas vidas hoje. Moisés, aqui, ele recusou o quê? Ser chamado filho do faraó. Então, por que isso seria difícil? Alves? Eu acho que aí ele perdia a descendência dele, perderia a comunhão dele com Deus, dos pais dele. Não era? Porque se ele como filho da filha de Faraó, tinha vantagens para ele? Não, ele perderia a essência. A essência do Senhor. Sim, mas estou dizendo... acho que eu não estou fazendo a pergunta certa, Alves. Eu estou falando que materialmente, financeiramente... Ele tinha vantagem para o mundo, né? Que na casa de Faraó tinha tudo do bom e do melhor, não tinha? Poder, né? Poder e riqueza. Poder e riqueza. Fama. Muitos querem hoje. As coisas que o mundo mais oferece hoje, né? Ser famoso, ser rico, ter poder. Ele não foi soberbo, não. Ele queria continuar ainda na mesma situação deles, pais e da mãe. Isso, então. Mas isso pela fé. Graças a Deus por isso. Amém. Eu acho que... Porque aí que está, acho que Alves, você já está no 25, né? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Isso. A desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso. Enquanto, como você estava falando, né, Márcia? Hoje, muita gente prefere o prazer. Que o prazer é tudo. Né? Vou buscar o prazer que como que é? Tinha uma coisa que eu escutei. A vida é um grande carnaval, Deus vai dar um jeito no final.
Então, vamos pular e dançar. É. Essa é uma boa samba, né, Ricardo? Eu não sei quando eu escutei, mas ficou aqui. Eu nunca escutei isso, Eu mas nunca é tinha escutado, engraçado. não. Eu vou ter que procurar no Google para ver de onde veio. Eu sei que eu não inventei, não. Mas então, Moisés, né, abriu mão do prazer, abriu mão da riqueza, do poder, do nome, né, de tudo, e preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Aí continua do 26, né? Por amor de Cristo. Também é um pouco estranho, né? Como é que Cristo entra na história de Moisés? Exatamente, isso que eu ia te perguntar agora. Então, mas eu vou jogar essa pergunta para você, Marvel. Ou seja, ninguém sabe. Como é que Cristo entra na história? O César está aqui, o César vai nos ajudar aqui. Eu acho que Cristo está em todas essas histórias, né? Ele é o Filho de Deus. Ele está... Então, amor a Deus, amor ao Cristo, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é isso. Não sei se outros têm uma luz maior para compartilhar com a gente. Eu acho que se fosse por amor a Deus, seria mais ou menos a mesma coisa. Talvez também Cristo, porque Cristo fez isso tudo por nós, né? Isso. Cristo foi maltratado, Cristo foi cuspido, rejeitado. Isaías relata tudinho que passou, né? Que aí, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Até hoje, não sei vocês, eu já fui em vários museus, e em vários museus, em várias partes do mundo, já vi coisas do Egito. Eu já vi. Aqui no Brasil teve, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma vez eu fui lá na São Cristóvão, tem aquele museu lá, acho que queimou, né? Na Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista. E tinha muitas coisas do Egito lá. Também no Banco do Brasil, lá no centro da cidade, também. Eu e a Deise estivemos lá. Então. O ano passado nós estivemos lá, vimos as múmias, vimos o sarcófago, tudinho do Egito antigo. Então, já pensou? Pelo mundo inteiro, hoje tem coisas do Egito e tudo veio de lá, né? Então, é muita riqueza, muita riqueza. E Moisés, que por adoção era filho da filha de Faraó, ele considerou aquela riqueza nada como. Porque contemplava uma riqueza maior, não é? Eu vejo que o autor coloca aí Cristo, porque ele lá antes dos outros capítulos, ele vem falando de Cristo, né? Então, acho que ele usou aí Cristo mais nesse sentido aí. Porque lá ele não tinha promessa de ungido, né? Não, Abraão não entendia isso. Né? Sim. Mesmo que falasse no ungido, ele não ia saberia saber quem era. Então, também fala do finalzinho, do 27, quando saíram do Egito, depois das 10 pragas, diz que não teve medo da ira do rei e perseverou. E eu ainda não sublinhei nessa Bíblia, mas eu preciso sublinhar, que eu gosto muito dessa frase no final do 27. Porque via aquele que é invisível. É possível ver aquele que é invisível? Pela fé. Pela fé. Pela fé.
A maioria, todo mundo foi pela fé. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Amém. E essa é a dificuldade quando falamos de Cristo para algumas pessoas, porque não conseguem enxergar o invisível. Então, é nossa tarefa mostrar o invisível para as pessoas. Mas eu vejo assim, a gente não vê o invisível, mas a gente sente o invisível perto da gente. Então, você falou, Alves, eu estou aqui pensando no vento. Até tem um ventilador de teto aqui, girando lentamente, mas estou sentindo o vento. É igual a onda do rádio também. A onda do rádio, você não vê, mas ela existe, está aí, né? Até é assim que a gente está se vendo hoje, né, Marvio? Pelas ondas. Exatamente, pelas ondas. Que maravilha, né? Então, ver o invisível é o segredo. Mas o segredo aí, Léo, Sim. de sentir o invisível, não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Explica a diferença para mim. É o quê? Você sentir a presença dele dentro de ti. Ah, sim. Aí você sente visível dentro de você. Agora, de fora para dentro, você já não sente tanto. Que aí é o vento, né? O vento que vem de fora. É o vento. Mas você sentir de dentro para fora, você se arrepia. A fé vem de dentro. Então. Amém. Obrigado. Agora eu entendi. Não, boa explicação aí. Então, Alves, você gostaria de ler? Pode ler o restante do capítulo, do 29 ao 40. Uma perguntinha. 29 ao 40, né? Sim, a Márcia quer perguntar. Você fez a pergunta, o Marvel ia perguntar também, por que é por amor de Cristo aqui no meio? E não por amor a Deus? Porque exatamente o César falou que o livro está falando sobre Cristo, que Cristo é o foco, mas para mim eu acho que é a mesma coisa, né? Se fosse Cristo ou Deus. Deixa eu até ver se esse comentário fala alguma coisa. Por favor, senhora. Tem alguém falando inglês aqui, está me atrapalhando. Very good. Aqui diz, Moisés, como Cristo, não sentia vergonha de seus irmãos. Ele juntou-se a eles, sofrendo opróbrio por Cristo. Esta expressão é significativa e especialmente importante para os leitores da epístola. O autor está certo de que o opróbrio, o abuso, está sempre associado com Cristo, que ser cristão é até mesmo esperar tal abuso. E ele está seguro ao observar Moisés, que sempre foi assim. Então, pode falar em português. Você tem que vir para cá. A história de Israel que começou sobre a vida de Moisés, que levou a Cristo. Melhor você vir aqui, que eles não... Pela sua obediência, visão celestial, Moisés, como a... Quer dizer ela que eu não estou ouvindo direito. Olhada para frente para Cristo. Ela tá lendo o livro que diz que tudo que o povo de Israel fez é também levando para Cristo, pensando em Cristo lá na frente. E que Cristo também vem de Abraão, né? Vem desse povo, o povo de Israel. César? Não, então, eu estava só fazendo sinal para a Cida, mas... tá. Mais o que eu quis dizer é isso, que o
o livro, né, foi escrito para os cristãos. Então, ele usando essa expressão, pensando em Cristo, né, leva para isso, né? A gente para quem está lendo a carta, né? Então, Alves, do 29 em diante. Okay. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, porque, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Reabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos e acolheu em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefete, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino e praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitam, e o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio e açoite até a cadeia e as prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, e andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, e desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus algumas coisas melhor ao nosso respeito, para que esse fosse aperfeiçoado. Amém. Eu vou ler a minha, Alves, aqui só o finalzinho, 39 e 40. Tá, posso ler de volta? Não, eu vou ler aqui na NVI. A NVI eu acho que é mais claro. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Isso. Eu leio aqui pelo celular, porque eu enxergo melhor. Sim. E aqui não tem... Não tem, você pode baixar. Tem também NVI para celular, tem. Vou abaixar. Vou pedir a dele aqui, ela me ajuda a baixar aqui. Tá bom. Porque para enxergar melhor. Porque por ali eu tenho óculos. O óculos quebrou. Aí eu... Tá certo. Deixa eu ler. Todo mundo deve ter essa apostila. Eu gostaria de ler o que está aqui, pegando essa parte de Abraão em diante. A fé ajuda aquele que confia a aceitar as coisas que não se veem, partir numa viagem sem saber o destino, aceitar e realizar algo impossível para o ser humano, fazer algo que é completamente contra a lógica, ter coragem para agir certo, mesmo contra as autoridades, perseverar no meio de tribulações e provações, salvar a vida, pondo em risco sua própria vida, encarar e vencer barreiras invencíveis, conquistar na face da morte, receber bênçãos eternas. E também a fé é útil e poderosa, uma bênção na vida do ser humano, movido pela fé.
Moisés recusou, abandonou, preferiu ser maltratado, celebrou a Páscoa. Pela fé, o homem pode se aproximar a Deus e agradá-lo. Pela fé, os homens receberam a aprovação de Deus. Então, interessante que o autor da carta, quando ele chega aqui no 32, ele diz, me falta tempo, né? Então, ele fala vários nomes aí, dá várias citações, histórias que nós conhecemos, a história de Daniel, né, sendo salvo da boca dos leões, de Davi, Samuel, Sansão. Uma que eu gosto aqui onde foi? Da fraqueza tiraram força. Como é que é? Pela fé, da fraqueza tiraram força. O que isso significa para você hoje? Confiar na força de Deus, não na nossa. Que a gente, quando fica fraco, como o Paulo fala, né? Quando estou fraco é que estou forte, é quando a gente busca Deus. Então, quando a pessoa pensa que está derrotada, ou quando a pessoa pensa que, né, não consegue mais, aí que olhamos para o Senhor e Ele renova. Até me lembra Isaías, né, que os jovens vão correr e até os jovens se cansam, né, mas os que confiam no Senhor, ou esperam no Senhor, vão correr e voar como águias. Abre suas forças, né? Amém, irmão. O que mais chama a sua atenção aqui sobre a fé? O que a fé faz? O que a fé vence? Ô, Larry, a fé, voltando no versículo 11, Sim. Capítulo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você tem que crer que Deus existe. Esse é o segredo. E não só crer que ele existe, mas que ele é bom e que vale a pena, né? O que ele faz é bom, perfeito e agradável. Que ele vai dar a recompensa. Exato. Outros irmãos? Eu acho interessante nessa lista, aqui do 32 em diante, até quase o capítulo todo, é muito ao contrário desse evangelho da prosperidade. Né? Que o evangelho da prosperidade diz, venha para Jesus e ter tudo do bom e do melhor. Né? Parece que nós vamos sentar no sofá e comer sobremesa o dia inteiro. Né? Essa é a vida do crente. Só coisas boas, só facilidades. Como ele fala, né? Só vitória, só vitória. Só vitória, só vitória. E, por um lado, estão certos, né? A vitória existe. Mas a vitória vem por meio das lutas, né? Por meio das dificuldades, que essa lista só fala de coisas horríveis, né? Um foi cerrado pelo meio. Eles perderam seus... né? Pessoas morreram. As suas vidas, perderam as suas vidas pelo caminho que só pela fé eles faziam isso. Fala aqui, torturados, em prisões, apedrejados, né? Maltratados. Agora... Hoje é mais negociado, né? A fé. Pelo que eu vejo hoje, ele negocia a fé do Senhor. Negocia as bênçãos. Muitas das vezes, vem para cá, você vai ter o melhor, até já servo do Senhor mesmo, vem para cá que você vai ter o melhor, a tua vida vai melhorar, entendeu?
vai prosperar, né? Sim. E é tanto por cento que você vai melhorar a sua vida. Dá tanto, dá a tua casa, depois a tua vida vai prosperar, vai dar em dobro, o Senhor vai dar em dobro. Esse é o que quer falar. Ricardo, depois o Wellington. Eu quero só essa parte que você falou, né? Que diz aqui, né? Eles foram 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam a fio de espadas, né? Aí você comentou de foram cerrados pelos meios, foram mortos, jogados aos leões, a fio de espada. Aí o Marvel leu antes, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo isso porque eles creram. Sim. Essa recompensa que eles tinham, né? Quer dizer, cadê a vitória? Que para o mundo olha como perda e não vitória, né? Mas nós que conhecemos a Cristo olhamos como vitória e não perda, né? Porque cremos e aguardamos essa recompensa. Amém. Wellington? Sim. Todos esses aqui são exemplos para nós, né? O exemplo da fé, como a Márcia aí falou há pouco tempo, né? Como você falaram, quem gostaria de sacrificar seu filho, né? Quem gostaria de ter essa fé? Todos nós queremos ter essa fé, mas quando chega é difícil. E todos esses aqui dos versículos devem ser exemplo para nós da fé, de como, e também eu acho que encorajar-nos para dizer que outros irmãos passaram por coisas piores ainda, que às vezes nós pensamos que nossos problemas são muito difíceis, né? Não tem solução. E esses versículos aqui, eu acho que nós temos que olhar como se fosse um espelho e ver que outros irmãos sofreram muito mais, né? Ser torturado, né? Ser acorrentado, colocado na prisão. Às vezes é muito pior. Eu sei que ninguém quer problema, ninguém quer passar fome, ninguém quer não ter um teto, né? Ninguém quer não ter um emprego. Mas que existem coisas piores, existem. E existiram. Então, eu acho que, além de isso ser exemplos de fé para nós, são exemplos para encorajar-nos, para continuar perseverando. Sim. Outros irmãos passaram por coisas piores que as que nós estamos passando. Né? Verdade. Eu posso complementar um negócio aqui? Sim. E eu achei interessante que, né, como ele falou, é um exemplo para nós, e eles não aceitaram, eles não voltaram atrás, né? Eles perderam a vida, mas não deram um passo para trás, né? Foram até o fim. É a causa, né? O negócio é a causa. Né? Então, é interessante que esses exemplos que o autor tira do Antigo Testamento, ele está usando para incentivar os irmãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, ou às vezes até pelos próprios judeus, e continua nos incentivando hoje. E como Wellington falou até, em geral, quando comparamos nossos problemas com os problemas do Velho Testamento ou os problemas do primeiro século, nossos problemas são menores. Na mente da gente é enorme. Né? A gente até, às vezes, perde sono por causa de um problema. Mas, quando se compara com o que eles passaram, é algo pequeno. E especialmente quando se fala que Deus está no controle. Né? Deixou Deus no controle, então podemos, sim, descansar. Amém. E também ele fecha aqui, no 40,
dizendo que tudo aquilo aconteceu atrás, mas preparando promessas para quem está na nova aliança, quem está em Cristo. E, de repente, aí também tem um gancho lá com o versículo 25, onde existia a pergunta, por que Cristo entrou na história? E tudo está levando para Cristo e para a gente, né? Então, acho que não vou parar aqui hoje, mas o que ficou por fazer, a gente pode ver semana que vem. São essas perguntas aqui embaixo. São 4 perguntas sobre esse capítulo, que é difícil dizer que é o capítulo mais bonito da Bíblia, mas que é um capítulo marcante, né? Então, grava na sua mente. Quando alguém pergunta sobre fé, você quer falar mais sobre fé? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Fé, Hebreus capítulo 11. Sim. Márcio? Voltando um pouquinho atrás, mesma coisa, esse comentário sobre Cristo tá invadindo a cena, ele não tem também no Daniel, o Abednego, não sei, os personagens que foram para a fornalha, não apareceu um outro que era Jesus? Sim, exatamente. Muito bem, Márcio. Jesus está em todas, né? Está em todas. Ele é o protagonista verdadeiro. Ele tem que entrar em cena. Que lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, disse, façamos o homem em nossa imagem. É verdade. Jesus está lá. Até em João fala, né? Não, foi Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, que foi dito lá. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Eu pulei a outra parte. Nesses últimos dias, falamos por meio do Filho, a quem constituir herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Isso aí. E tu já reparou uma coisa, Léo? Tu está lendo sem óculos? Às vezes eu consigo ler sem óculos, às vezes não. Depende da hora. Carlos está quietinho aí hoje? Uma pergunta, um comentário? O meu sinal de vez em quando está caindo. Uhum. Meu sinal, toda hora. Eu estou acompanhando. Então tá bom. Acompanhando pela fé. Isso. O sinal cai, mas a fé não cai. Né? É isso aí. Então, eu vou pedir o Ricardo para orar. Ia ser o Carlos, mas como o sinal dele está com esse probleminha. Ricardo, pode orar? Posso. Oremos. Bondoso Deus, nosso amado Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. Nós estamos em comunhão com nossos irmãos, estudando, aprendendo um pouco mais com a Tua palavra, rica, poderosa, que pode transformar as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, aumentando a nossa fé, Senhor. Nos ajude a ter a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Paulo, de Pedro, João, de tantos irmãos que são exemplos, Senhor. Irmãos imperfeitos, falhos, mas com uma fé imensa, Senhor, em Ti, Pai. Porque creram no Senhor, sabiam da recompensa que teriam, Pai, em crer em Ti. Que nós sejamos como eles, Senhor. Nos ajude, Pai, a perseverarmos até o fim, para morarmos eternamente contigo. É o seu desejo, Pai, que todos sejam salvos. Por isso nós rogamos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a continuarmos firmes, principalmente amando uns aos outros, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona através desse aplicativo de estarmos juntos estudando, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui presente, representando suas famílias, abençoe a tua igreja, abençoe a todos, Pai, abundantemente. Eu
Eu oro agradecido ao Senhor, Senhor. O Senhor nos protege, nos guarde sempre. O Senhor tem cuidado de nós. Nós vemos isso todos os dias de nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, teu querido Filho, nosso Senhor e Salvador, é que oramos a Ti, agradecidos. Amém. Amém. Cara, Bom. vou falar um negócio. Parabéns para as mulheres hoje. Para Cone e para todas aí. Graças Todas a as irmãs, né? Deus. Parabéns, Deise. Parabéns, Deise. Cone. Cone. Também tem a Flávia, todos os a dias. Nani, a Cida. Todos, né? É, A irmã do Marvio. É.